Voto do ministro Cássio Nunes, inocenta Daniel Silveira e humilha Alexandre de Moraes. Tal das penas, considerando as penas para cada crime acima fixados, a pena final do réu Daniel Lúcio da Silveira é de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e 35 dias multa, sendo o valor multa equivalente a 5 salários mínimos, como disse, considerado o patamar vigente à época do fato devidamente atualizado. O regime inicial de cumprimento de pena, pena superior a 8 anos, regime inicial, reclusão em regime fechado. Vou resumir apenas dizendo que essa matéria já foi votada no âmbito da segunda turma. Eu tenho voto no sentido em que lancei nesse deciso, entendendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público esse acordo de não persecução penal, haja vista a natureza de ajuste entre as partes. Então, eu rejeito essa preliminar. Da mesma forma, rejeito as preliminares sobre os indeferimentos de pedido de produção de prova, também trazidas em sede de agravo regimental, o qual julgo prejudicado adotando os fundamentos trazidos pelo eminente relator. Preliminares de mérito, abolício crimes e a imunidade parlamentar. É certo que a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento segundo o qual só há que se falar em abolício crimes quando a nova lei exclui do âmbito de proteção do direito penal fato considerado como crime pela lei anterior. A mera alteração da norma, quando não importar em descriminalização, não há de ser entendida com abolício crimes. Habeas corpus 101.035, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgada em 26 de outubro de 2010. Segundo Kleber Masson, não há falar em abolício crimes nas hipóteses em que, nada obstante a revogação formal do tipo penal, o fato criminoso passa a ser disciplinado perante dispositivo legal diverso. Nesses casos, verifica-se a incidência do princípio da continuidade normativa ou da continuidade típico-normativa, operando-se alteração geográfica ou topográfica da conduta ilícita. Em direito penal, parte geral, artigos 1 e 20. Forense, Rio de Janeiro, página 109. Sustenta o acusado que, em 1º de setembro de 2021, foi publicada a Lei 14.197 de 2021, revogando expressamente em seu artigo 4º a Lei de Segurança Nacional, Lei 7.710 de 83. Assim dispondo, artigo 4º, revogam-se a Lei 7.170 de 14 de dezembro de 83, Lei de Segurança Nacional, e o artigo 39 do Decreto-Lei número 3688 de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais. Alega que o Procurador-Geral da República já se manifestou a respeito, enviando parecer a esta Suprema Corte para que não julgue ações que versem sobre Lei de Segurança Nacional pelo óbvio e concreto fato de sua revogação. E, por conseguinte, não há como deixar de reconhecer que, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade, a lei anterior foi abrogada desde a data da publicação da lei superveniente. E assim foi exatamente porque é incompatível com o Estado Democrático de Direito, porque viola os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, se alimentados no artigo 5º, incisos 4 e 9, e no artigo 220 da Constituição Federal. Mesmo que assim não fosse, a Lei 14.197 de 2021 integrou no Código Penal o artigo 359-T, que dispõe: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomeração ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ora, conforme podemos verificar da transcrição dos trechos dos vídeos, os quais o Ministério Público entende como prova dos crimes contra a então Lei de Segurança Nacional, o acusado, ciente de que estaria acobertado pelo manto da inviolabilidade constitucional, fez duras críticas aos poderes constitucionais, sem dúvida com expressões chulas e agressivas, mas indubitavelmente críticas aos poderes constitucionais, e que nos termos do artigo 359-T do Código Penal não constitui crime. E, novamente, mesmo que assim não fosse, entendo sim, o acusado estava cobertado pelo artigo 53 caput da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001, que exclui, na hipótese nela referida, a tipicidade do fato. Menciono o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa cláusula constitucional se destina a proteger, na verdade, não só a função parlamentar,
senão também o próprio Parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional. Esta Corte já assentou o entendimento de que as manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, também são abrangidos pela imunidade material. Inquérito 110-DF, relator o ministro Celso de Mello, publicado no Diário de Justiça da União, em 14 de abril de 91. É o que ocorre na hipótese em que, utilizando de sua rede social para informar seus eleitores, portanto, em razão de seu mandato, expôs fatos ocorridos que entendeu injustos, contudo, em linguajar nada recomendável a um parlamentar, o que foi posteriormente reconhecido pelo próprio acusado. Por isso, a preocupação, abro aspas, do Constituinte em dispensar efetiva proteção ao Parlamento, em ordem a permitir-lhe, no desenvolvimento das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste, ainda que fora do recinto da própria Câmara Legislativa. PET 8945, em sede agravo-regimental, relator o ministro Celso de Mello. Nesse contexto, com a devida vênia de entendimento diverso e com esteio na atual jurisprudência desta Corte, julgo improcedente a denúncia com fundamento no artigo 386, inciso 3, do Código de Processo Penal. Colhendo, portanto, essa preliminar. São as palavras do acusado. Eu quero que o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele, sacuda aquela cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira. Logo em seguida, o próprio acusado se justifica e orienta seus eleitores. Eu posso dizer isso e você também pode dizer isso, o que não pode acontecer. Em seguida, vem a explicação dos arroubos acima, a prisão de jornalistas por entender injusto. Esse episódio tenho como uma manifestação crítica descrita no artigo 359-T, que não é considerado crime. O Ministério Público Federal também considera como crime, previsto no artigo 18 da então Lei de Segurança Nacional, o vídeo de 6 de dezembro de 2020 com o título "Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF". Sobre esse episódio, alega o acusado que a acusação deixou de colocar o ponto de interrogação, ou seja, sustenta que não afirma que convocou as Forças Armadas para intervir neste Supremo Tribunal Federal, mas perguntou se havia convocado. Nesse sentido, confira-se. Diz o acusado: eu ameacei? Não ameacei. O próprio STF está cavando sua cova. 11 ministros que não são nada respeitados pela população. Nenhum deles tem um respeito social, nem. O que ele tem são alguns puxa-sacos que ficam perto deles quando estão em algum tipo de encontro social ou em momentos de entretenimento e lazer. Logo após, comenta da sua família sem, portanto, ameaçá-la de alguma forma. Volta ele a dizer: claro que eles vão ter lá seus familiares, que, na minha opinião, são cúmplices, né? São tão criminosos quanto, porque se acobertam isso. Se eu sou criminoso e minha mãe me defende, ela é criminosa comigo. Esse é o ponto inarredável da questão. Se minha filha comete tráfico de drogas, eu mesmo vou prendê-la, ponto. Está cometendo um ilícito que coloca em risco a sociedade de bem. Pode ser minha filha, pode ser minha mãe, minha irmã, meu falecido irmão, qualquer um, amigo. Eu não vou lá passar pano para vagabundo, ponto. Não quero que passem pano para mim, caso um dia eu venha errar, o que simplesmente não vai acontecer, porque eu tenho lá a minha bússola moral a seguir. Quando eu disse que nós não queremos mais STF, como que existe hoje, é porque nós não queremos. Eu não estou falando por mim somente não, seus idiotas. Eu estou falando por mais de 100 milhões de brasileiros. Tenho certeza, convicção disso. Julgo improcedente a denúncia oferecida em desfavor de Daniel Lúcio da Silveira para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal. Como voto, presidente?